E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é o Ellison. Nesse vídeo a gente vai começar a desenvolver um editor de texto utilizando o JavaFX. Esse aqui é o editor. Nós vamos criar todas essas opções aqui no nosso editor. De arquivo, editar, aparência e ajuda. A gente vai então conseguir trocar aqui entre tema claro e tema escuro. A gente vai criar essa opção de aumentar o texto com o scroll do mouse. Então aqui a gente vai em novo, ele vai perguntar se a gente quer salvar as alterações. Então aqui no caso eu não vou salvar. Então aqui crio um novo arquivo. E a gente vai abrir um arquivo também. Então se eu criar aqui um novo arquivo de texto, então aqui a gente consegue abrir esse arquivo. Pode salvar. A gente também vai criar os atalhos para os nossos comandos. Então aqui se a gente for em salvar como, ele vai salvar um novo arquivo. E já vai abrir esse novo arquivo que a gente salvou. Então bora lá começar a desenvolver esse editor de texto. Aqui com o Eclipse aberto, eu já tenho instalado o plugin do JavaFX. Vou abrir aqui o Marketplace. Então a gente pesquisa aqui por JavaFX. É bom a gente ter instalado esse plugin aqui. Ele traz alguns recursos para ajudar a gente a criar o projeto. Então aqui a gente pode fechar essa tela. Vamos em File, New, Older. Pesquisar aqui por JavaFX. A gente vai criar aqui um novo projeto JavaFX. Next. Vou chamar ele de editor texto JavaFX. Beleza. Vamos em Next. Next. Aqui a linguagem eu vou selecionar FXML. Vou deixar o root type como border pane. O nome do FXML eu vou deixar editor texto. Aqui no controller vou tirar o sample. Vamos em Finish. Então aqui a gente está com alguns erros. Aqui dá para ver. Então para resolver esses erros, eu vou adicionar as bibliotecas do JavaFX. Então é só a gente clicar com direito no projeto. Build Path. Configure Build Path. Libraries. Então aqui Module Path. Add External Jars. Eu tenho aqui os jars necessários. Vou selecionar todos eles. E abrir. Vou deixar esses arquivos junto com o projeto para facilitar. Então aqui Apply. Apply and Close. E agora já resolveu o erro. Vou executar só para ver se sobe o aplicativo. Beleza. Então vou começar a desenhar a aplicação. Para isso a gente expande o nosso projeto. E vamos até o nosso FXML. Editor texto FXML. Com o direito, vamos em Open with Scene Builder. Aqui falta configurar o Scene Builder nessa workspace. Eu vou então em Window, Preference, JavaFX. E nessa primeira opção eu vou adicionar o caminho do Scene Builder. Então Browse. Eu já tenho salvo aqui na minha área de transferência. Abrir, Apply, Apply and Close. Novamente com direito Open with Scene Builder. E agora a gente pode começar a desenhar essa aplicação. Eu vou definir um tamanho mínimo para o Border Pane. Então selecionando o Border Pane. Vamos em Layout. E aqui em Min Width. Eu vou deixar como 800. E a altura eu vou deixar 600. No topo eu vou adicionar um menu bar. Vamos procurar aqui por menu bar. Vou arrastar o menu bar para o topo. E agora vamos definir os menus que a aplicação vai ter. O primeiro vai ser arquivo. O
segundo vai ser editar, depois aparência. Agora eu vou adicionar um novo menu. Posso clicar com direito em qualquer um deles e dar um duplicate. O último vai ser ajuda. E agora vamos adicionar os submenus. O primeiro vai ser novo. Aqui a gente vai ter 5 submenus, então já vou duplicar para ter aqui mais 4. Beleza, dupliquei aqui. O próximo vai ser o abrir, salvar, salvar como e o sair. Já aqui no editar, a gente vai ter o copiar, o colar e o selecionar tudo. Na aparência, o modo claro, e vou adicionar também o submenu escuro. E no ajuda, vai ter o submenu sobre. E no centro do border pane, eu vou adicionar um text area para a gente poder digitar os nossos textos. E aqui para o text area, também vou definir um tamanho mínimo de 200 por 200. Em Properties, no estilo do meu text area, eu vou definir a cor de fundo com FX Control Inner Background. Vou definir por uma cor cinza. Também vou definir a borda com Background Color para essa mesma cor. E o texto, por padrão, eu vou colocar uma cor branca através de FX Text Fill. Eu vou definir branco, colocando algum texto no text area. O texto já fica branco. Então, por padrão, o text area vai vir assim. Vou voltar lá no Eclipse para executar e ver como ficou. Para isso, eu vou abrir o FXML aqui pelo Eclipse mesmo, para poder atualizar o código. Agora eu vou executar. Beleza, já está aparecendo aqui os menus e submenus. Por enquanto não tem nenhuma funcionalidade. A gente vai começar a criar isso agora. Agora eu vou voltar no FXML para a gente definir o que cada submenu vai chamar. Ou seja, quais serão os métodos que os submenus irão chamar aqui no nosso código. Começando aqui no menu arquivo, no submenu novo. Aqui na aba Code, eu vou definir o onAction, que será chamado o método novo arquivo, quando for clicado nesse submenu. Agora o abrir, eu vou definir para chamar o método abrir arquivo. O salvar, salvar arquivo. O salvar como vai chamar o salvar arquivo como. O sair vai chamar o método sair. Agora vamos para editar. Então, copiar. O colar. O colar vai chamar o método colar. E o selecionar tudo vai chamar o selecionar tudo. Agora no menu aparência. O claro vai chamar o método modo claro. E o escuro, o método modo escuro. E por último, o submenu sobre, que vai chamar o método exibir informações. Voltando por Eclipse, vamos abrir o nosso controller e vamos implementar os métodos. Vou começar fazendo o nosso salvar arquivo. A ideia é que o salvar arquivo ele salve o arquivo atual que estiver aberto, ou que ele salve como, caso seja um arquivo novo,
não seja um arquivo que foi aberto. Então, para isso, eu vou criar uma variável chamada arquivo atual. Então, no nosso método, a gente precisa verificar se esse arquivo atual é diferente de nulo. Porque se ele não for diferente de nulo, ou seja, a gente está com o arquivo aberto, a gente vai então salvar o nosso arquivo como, ou seja, um novo arquivo. Vou criar esse método e no nosso if, que seria um arquivo existente, eu vou escrever um novo arquivo. Vou criar um método escrever arquivo. Esse método vai receber o arquivo atual que a gente está editando e também o texto que esse arquivo vai conter. Para isso a gente pega do text area o conteúdo que tem lá, com getText. Vou criar aqui o método escrever arquivo. A gente vai receber então o file e o conteúdo que esse file, esse arquivo vai conter. Vou criar um try-catch. Nesse try-catch eu vou instanciar um novo buffer write. Então aqui a gente vai escrever no arquivo atual que a gente está passando. Então basta a gente acessar através do nosso objeto writer e chamar o método write passando o conteúdo que a gente quer escrever. Já o método salvar arquivo como, a gente precisa exibir a tela para selecionar o caminho que a gente quer salvar esse arquivo. Para isso a gente pode utilizar o file chooser. Aqui eu vou definir o que vai aparecer no topo da janela de seleção de caminho. Vou definir o título para salvar arquivo. Também vou definir a extensão para txt. E vou definir um nome padrão para os arquivos que forem salvos. Então eu vou exibir a tela de fato de seleção. Com file chooser .show dialog. Para isso eu posso pegar do text area a cena e através da cena pegar a janela. E se essa janela que apareceu não foi cancelada, não foi fechada, então o nosso arquivo atual ele vai ser diferente de nulo. E nesse caso a gente vai poder de fato escrever o arquivo. Então eu testo aqui se o arquivo atual é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, eu posso então escrever o meu arquivo atual. Vou passar o text area novamente aqui como segundo parâmetro.
E com isso deve salvar o arquivo. E agora, para não ter nenhum erro na hora de executar, eu preciso criar todos os métodos que estão linkados nos submenus, ou seja, todos os métodos que estão no onAction que a gente definiu lá na interface. Então eu vou criar aqui o método abrir arquivo. Não vou implementar esses métodos ainda, é só para poder executar sem nenhum erro. Outro detalhe é que os métodos precisam ser públicos, esses métodos que foram linkados lá no onAction. Então, salvar arquivo, o salvar arquivo como, abrir arquivo. A gente também tem o sair. O copiar. O colar. Selecionar tudo. O modo claro. O modo escuro. E o exibir informações. Além disso, a gente também precisa no nosso FXML nomear o text area da mesma forma que a gente deixou aqui no código. Selecionando nosso text area, a gente pode vir em code e aqui no FXID a gente seleciona o text area. Vou salvar. Agora eu vou abrir o FXML para atualizar. Ainda tem erros aqui. Eu nomeei errado. Abrir arquivo. Volta criar o novo arquivo. Voltar aqui no controller. Novo arquivo. Agora aparentemente não tem mais nenhum erro. Eu vou executar. Vou escrever um texto aqui para a gente testar. Agora eu vou salvar. Ele já apareceu na nossa tela. Se eu cancelar aqui e em salvar como, ele também vai aparecer essa tela, porque é um novo arquivo. É um arquivo que a gente não está editando. Então vou salvar aqui em Downloads para a gente ver. Beleza. Vou fechar o aplicativo. Se eu vou aqui na pasta de Downloads, foi criado um arquivo chamado nota com o texto que a gente informou. Extensão txt. E nosso salvar e salvar arquivo como já funciona. E é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like para apoiar o canal. Compartilhe esse vídeo para quem possa se interessar. Se inscreve no canal para sempre receber os vídeos novos. E é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.